embora não será completo aqui nesse mundo, nós não conseguimos completar ele na nossa jornada, mas nós estamos caminhando para este grande alvo, que é ser igual, parecido com Cristo. Amém, Jesus? Micaele acabou de chegar, Deus abençoe. Mais alguém? Ariene Pinto acabou de chegar também, Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Se você puder falar para mim de onde você está nos assistindo, eu vou ficar bastante feliz. A Leide está falando, vai fazer live amanhã? Não, Leide, só sexta-feira agora. Queridos, amém? Nós estamos então falando sobre o tema crescimento espiritual. São 10 matérias, 10 ministrações, tá? E já terminamos praticamente aí a 9, né? Hoje é a última. Estaremos encerrando essa série e a partir de sexta-feira nós iniciaremos uma série sobre comunhão, sobre intimidade e sobre dependência de Deus. Eu percebo que nós, como cristãos, precisamos trabalhar muito esses assuntos que, em parte, né, tem sido pouco explorado nos púlpitos, embora muitas vezes nas ministrações dos encontros, das células, né, tem se tratado desses assuntos, mas na igreja mesmo, propriamente dito, no púlpito, são poucas as vezes que as pessoas têm ministrado sobre isso. Então nós estamos aqui para levar você para um outro nível de conhecimento bíblico, fazer com que você realmente cresça na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Entendemos que nós estamos nos últimos dias, a igreja de Jesus está já se preparando para subir e nós não podemos vacilar acerca do crescimento espiritual. Precisamos bater nessa tecla, trabalhar realmente, renunciar a coisas, abrir mão de coisas terrenas que nos prendem diante do Senhor, para que possamos estar prontos, preparados para o grande dia, o dia em que a última trombeta de Deus será tocada e a sua igreja será levantada dessa terra. Amém, Jesus? Começando então nesta noite com Efésios 4:13, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao crescimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Então, nessa noite nós vamos ministrar sobre crescendo até a plenitude de Cristo, com esse tema, encerrando essa série desse tema sobre crescimento espiritual, e iniciamos agora com esse alvo. Qual que é o alvo do crescimento do cristão? Efésios 4:13 disse que o alvo é até que cheguemos à unidade da fé. Talvez as pessoas, por estarem dentro da igreja há muitos anos e por ter sido transformados e mudados pelo poder de Deus, graças a Deus por isso, por aprender a renunciar ao pecado e a dizer não para tudo aquilo que é contra o princípio, talvez as pessoas nessa luta, nessa guerra, nessa vivência, ela chega a achar que já está pronta, que já está preparada. Não, queridos, o crescimento espiritual, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E o objetivo é Cristo, é ser igual a Cristo. Deus quer que nós, como cristãos, nos tornemos iguais a Cristo. Amém, Jesus? É por isso que Efésios 4:13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, há uma forma, há um tamanho, tá entendendo? Que nós precisamos chegar até lá. E o crescimento espiritual é a caminhada que nos leva a Efésios 4:13. Por isso que nós precisamos tomar ciência da caminhada cristã. Porque quando nós nos tornamos religiosos, nós nos tornamos muitas vezes dogmáticos. Pessoas que só conhecem leis, tá entendendo? E não entende que relacionamento é muito maior do que você apenas cumprir uma lei. Porque às vezes as pessoas se preocupam tanto em cumprir uma doutrina, uma regra, um dogma, tá? E esquece que a caminhada cristã, ela não é feita apenas de leis e de dogmas. Nós temos que ir muito além disso, tá? A Bíblia diz, se a nossa fé não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no céu. Isso quer dizer o quê? Você quer alguém que mais praticava a lei do que os escribas e fariseus? E Deus disse, nós temos que exceder a eles. Então nós não podemos ficar apenas presos a dogmas, tá? A dogmas religiosos. Nós temos que conhecer de verdade a Cristo e caminhar em direção a Ele, ok? A jornada do crescimento espiritual não termina apenas em maturidade pessoal, mas aponta para um alvo maior, a plenitude de Cristo. Então não é o quanto Deus mudou a sua vida, não é o quanto você foi transformado até agora,
Isso é muito pouco diante do projeto que Deus tem. Deus só vai ficar feliz quando nós estivermos iguais a Cristo. Está entendendo? Quando nós estivermos parecidos com Cristo. Esse é o alvo do crescimento, ok? Mas aponta para um alvo maior, a plenitude de Cristo. Deus nos chama para refletir o caráter, a mente, o coração do seu Filho em todas as áreas das nossas vidas. Esta última ministração da série revela que o propósito final do discipulado é formar em nós a imagem de Cristo, para que vivamos como o seu corpo na terra, cheios da sua graça, verdade e poder. E quando eu falo de Cristo, eu não estou nem falando do Cristo ressurreto, que depois que ele ressuscitou, ele volta a ser o Deus Todo-Poderoso que ele era antes de vir à terra. Mas eu estou falando daquele Cristo que andou na terra. Está entendendo? Que os demônios o temiam. Aquele Cristo que andou na terra, que por onde ele passava, milagres aconteciam. É desse Cristo que eu estou falando. Deus quer que nós sejamos iguais a ele. Na verdade, nós somos as sementes. Nós temos que reproduzir o seu caráter. Nós temos que reproduzir a sua caminhada aqui nessa terra. Agora, quando nós fomos arrebatados, aí nós receberemos um corpo de glória, do qual Jesus também recebeu quando ele foi ressurreto. Por isso que ele passava a parede, por isso que ele estava no meio das pessoas, desaparecia, porque agora ele tinha um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Mas antes disso, ele tinha um corpo humano cheio de Deus, cheio do poder, cheio da glória. E as coisas que ele fazia como um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que Deus quer que a igreja entenda. Porque às vezes nós pensamos assim, mas Jesus era Deus, comparar eu com Jesus? Como assim? Não tem como comparar eu com Jesus. Tá? Mas se nós buscarmos a Deus na mesma intensidade que Jesus buscou, ele diz, farão obras maiores do que eu faço, porque eu irei para o meu Pai. O que ele quis dizer? Quer dizer o seguinte, olha, eu tenho pouco tempo de vida aqui, mas vocês continuarão aqui. E se vocês buscarem com intensidade a presença do meu Pai, assim como eu busco, tá? Entendeu? Vocês também terão o mesmo poder que eu tenho. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. É claro que lá no dia do arrebatamento nós seremos muito igual a Cristo, tá entendendo? Porque seremos transformados, porque receberemos daquilo que ele recebeu. Mas hoje, nesse momento já, na nossa caminhada cristã, em temor a Deus, em busca do Espírito Santo, em busca de viver os princípios da palavra de Deus, nós seremos parecidos com Cristo. Amém, Jesus? O alvo do crescimento é ser semelhantes a Cristo. Fomos predestinados para a imagem do seu Filho, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aqui, esse versículo deixa claro que o processo de parecer com Cristo é aqui e agora. O processo do crescimento espiritual é para todos aqueles que receberam a Jesus. Porque olha só o que diz aqui em Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Senhor Jesus, como Filho de Deus nascido na terra, ele foi o primeiro filho. E nós agora nascemos segundo o seu DNA. Nascemos no Espírito, segundo aquilo que Deus projetou para sermos a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós somos os mais novos que precisamos aprender com o nosso irmão mais velho o que fazer para se parecer muito com ele. É isso que a Bíblia está dizendo. E nós precisamos fazer isso aqui agora. Não é quando o arrebatamento acontecer, não é quando Jesus voltar, não é agora, é nesse momento. É tomar a decisão de andar nos caminhos do Senhor como realmente ele nos orienta. Transformado de glória em glória. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Olha isso, de glória em glória, de valor em valor, como diz aquele cântico da Assembleia, de valor em valor, de dia em dia, a cada momento. São decisões diárias que nós precisamos tomar para nos parecer com Cristo. São decisões diárias que nós precisamos tomar para caminhar no caminho de Cristo. E dessa forma, nós vamos refletir como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados, então nós vamos ser transformados de glória em glória a partir do momento em que decidimos fazer o que Jesus fez. A pensar como ele pensava, a agir como ele agia, a sentir como ele sentia. Amém? Então esse é o alvo de Deus. Deus quer olhar para mim e para você. Tem um episódio na Bíblia que mostra um pouco isso, tá? É o momento em que Isaac estava já velho, já pronto para morrer, e ele pede então
para Esaú ir lá no campo, matar um animal e fazer um guisado com uma caça. Deve ser algum animal silvestre, porque eles tinham animais no terreno, mas ele queria um animal silvestre. Então era para ele ir lá buscar uma caça. E a mãe de Jacó, junto com Jacó, trama e engana Isaac. Eles pegam um animal dali mesmo, um cabrito dali mesmo, prepara e traz, dizendo que era o Esaú. Só que o Jacó diz, mas como é que eu vou chegar diante do meu pai? Porque o meu irmão ele é peludo, eu sou liso. Assim que o meu pai tocar em mim, ele vai perceber que eu não sou o Esaú. Porque eu sou liso, Esaú é peludo, eu sou liso. E aí a mãe falou, não, você vai vestir as roupas dele, nós vamos pegar a pele do animal, vamos colocar no seu braço aqui, você vai lá. E aí seu pai vai tocar em você, vai ver o pelo no seu braço e vai também sentir o cheiro da sua roupa, da roupa de Esaú. E você vai enganar porque ele já está ruim das vistas, ele não está enxergando direito. E assim Jacó foi. Quando Jacó chega, Isaac fala, mas como assim? Já foi, já achou a caça. Ele disse, Deus foi comigo. Deus trouxe a caça até a mim. Contou lá uma mentira, um engano lá. E aí, na hora que ele chegou, ele falou assim, chega aqui perto de mim que eu quero sentir o seu cheiro. Aí na hora que ele sentiu o cheiro, ele falou, olha, o cheiro de verdade é de Esaú, porém a voz é de Jacó. Então o Isaac foi enganado ali, porque Jacó se passou por Esaú, e ele sabia que a voz era de Jacó. Então alguma coisa não estava certa ali. Tá entendendo? Mas como ele não estava enxergando, ele pegou e liberou a bênção para Jacó. Da mesma forma, acontece conosco, só que agora com Deus. Só que Deus sabe, mas ele é um padrão que ele instaurou. Qual que é o padrão? O padrão é esse. Se você tiver o cheiro de Cristo, se você tiver a fala de Cristo, se você tiver as obras de Cristo, que no caso foi buscar a caça, ele foi e buscou a caça, e trouxe a caça e fez o guisado. Se você tiver o caminhar de Cristo, você é recebido por Deus. Porque você passa a ser como se fosse Cristo, entenderam? É o mesmo episódio, é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Agora, para que a gente alcance essa maturidade, nós vamos ter que, de dia em dia, andar no caminho do Senhor. Procurar viver uma vida de santidade, renunciar ao pecado, abrir mão daquilo que desagrada a Deus, entendeu? Cumprir os propósitos do Senhor, mesmo quando a nossa carne não quer, tá entendendo? Sempre fazendo com que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. É dessa maneira que há o crescimento. Como diz aqui em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deus sabe que a voz é do Marcos. Deus sabe, mas quando ele sente o cheiro de Cristo em nós, ele entrega a nossa bênção. Ele libera a bênção para nós. E ele usa nossas vidas para louvor e glória do seu nome. Amém, Jesus? A unidade do corpo conduz à plenitude. Um só corpo em Cristo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então a unidade do corpo conduz à plenitude. Se eu consigo viver em unidade com Deus, com a igreja, tá entendendo? Eu reflito o crescimento, eu reflito Cristo. Porque Cristo, o que ele mais quer é juntar os filhos. O que mais o Senhor Jesus quer é que uma igreja caminhe em unidade. O próprio versículo da Bíblia fala que Jesus, numa certa ocasião, os discípulos chegaram para ele e disseram, mestre, tem alguém ali expulsando demônio. Só que eles não estão expulsando, não é do nosso grupo, não fazem parte aqui do nosso grupo. O Senhor Jesus diz, olha, aquele que não é contra mim é por mim. E aquele que comigo ajunta, como é que é? Agora eu não vou lembrar, como é que é? Aquele que comigo ajunta, ai meu Deus, não vou lembrar o final do versículo. Mas é alguma coisa desse tipo, ele diz, olha, se a pessoa não está espalhando, ela está juntando comigo, então ela faz parte de mim. E unidade, isso parece com Cristo. E hoje nós estamos vivendo uma época em que a igreja está dispersando, aonde o próprio povo está colocando os irmãos para fora da igreja. Estão separando o povo, estão tirando o povo. Mas não faz parte do nosso movimento, mas não faz parte da nossa igreja, mas não está junto. Gente, o que é isso? Crescimento espiritual. A igreja precisa voltar à unidade da fé. Tá entendendo? Porque isso mostra Cristo, isso
Você parece com Cristo. Em todo tempo, o desejo do Senhor é unir a sua igreja. Em todo tempo, não é unir a placa, não é unir a igreja tal com a igreja. Não é isso, não. Deus não tem interesse nenhum em colocar todo mundo num salão, num lugar. Não. Não é interesse de Deus. O interesse de Deus é que cada um esteja fazendo seu trabalho nas regiões que estão, mas vivendo no mesmo espírito, comungando da mesma fé, pregando o mesmo Deus. Amém? Ao invés de ficar perdendo tempo com tanta bobagem que o mundo está fazendo, que os demônios estão ensinando aí fora, e dando muitas vezes ouvido para as trevas. Deus quer que a igreja esteja em unidade, porque isso é crescimento espiritual. Quando nós olhamos para os nossos irmãos e vemos os trabalhos que eles estão fazendo, orando, clamando, buscando a Deus, fazendo trabalho com aquela pessoa que está nas drogas, fazendo trabalho com aquela pessoa que está de idade, que precisa ser ajudado, socorrido, entendeu? Quando acontece uma catástrofe na nação e eles se levantam para ajudar, a igreja precisa orar, interceder por esses irmãos, para que nós possamos fazer cada dia mais, melhor, o trabalho do Senhor. Amém? Isso é crescimento espiritual. O crescimento em comunhão, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos membros do seu corpo e nós precisamos estar bem ajustados para que possamos ter funcionabilidade no reino e para que haja crescimento em todas as áreas. Se eu crescer espiritualmente, a minha família vai crescer na graça e no conhecimento. Se a minha família crescer na graça e no conhecimento, a nossa igreja vai crescer na graça e no conhecimento. Se a nossa igreja crescer na graça e no conhecimento, as pessoas que moram ao redor da nossa igreja, elas vão crescer na graça e no conhecimento. E assim sucessivamente. Por isso que nós precisamos estar em comunhão, servir a Deus, buscar o Senhor, porque isso é crescimento, ok? Os dons ministeriais para a edificação dos santos, o propósito do ministério. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Os pastores, os doutores, tá entendendo? Todos esses homens, evangelistas, profetas, apóstolos, Deus permitiu que esses homens fossem nomeados. Deus deu para eles uma unção específica e especial, tão somente para gerar crescimento no corpo de Cristo. E nós vemos confusão no arraial. Nós vemos um desqualificando o outro, desclassificando o outro. Paulo, ele chega para os irmãos de Corinto e diz assim: vocês são carnais. Sabe por que vocês são carnais? Porque uns de vocês estão dizendo que é de Paulo, outro está dizendo que é de Apolo, outro está dizendo que é de Cefa. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefa? Se não, ministro do Evangelho. Então nós precisamos olhar para o mais importante, que é a palavra de Deus, não para o líder que está ali. Esse líder merece o nosso respeito, merece a nossa oração, merece o nosso cuidado. Está entendendo? Nós não podemos desclassificá-lo. Nós não podemos desqualificá-lo. Nós não podemos fazer isso. Porque é Deus que deu os dons para cada um. E a igreja precisa amadurecer aí. Porque quando um ímpio fala mal da igreja, quando um ímpio fala mal dos pastores, quando um ímpio fala mal de uma organização, tudo bem, ele é ímpio, beleza. Agora, quando os crentes apoiam e começam a falar junto, é de se assustar. Como é que nós vamos parecer com Cristo desse jeito? Paulo chama a atenção do povo, dos irmãos de Corinto, que tinha uma causa para ser julgada, e eles levaram para julgar a causa deles lá fora. E Paulo disse assim: olha, estou triste com vocês, porque vocês foram chamados para julgar o mundo. Vocês foram chamados para sentar junto no tribunal com Cristo, e agora vocês estão levando causa de vocês para o ímpio julgar. Então está faltando o quê? Crescimento espiritual. Está faltando maturidade espiritual. Está faltando perdão, está faltando graça, está faltando amor, está faltando misericórdia, está faltando compaixão no meio do povo de Deus. Por não ter essas coisas, aí vai para os tribunais. Eu lembro uma vez que eu fui chamar a atenção de um rapaz que estava errando dentro da igreja, confrontá-lo por conta de um pecado que ele estava praticando. Ele disse assim: o senhor está levantando calúnia contra mim e eu vou te levar, eu vou te processar. Eu falei: vamos fazer o seguinte, você me leva no tribunal dos homens e eu te levo no tribunal de Deus. Eu vou dobrar meu joelho e vou orar para Deus julgar você. Na mesma hora ele parou tudo, pediu perdão e disse: pastor, deixa para lá isso aí. Você está entendendo? Presta bem atenção no que eu estou falando para vocês, pessoal. Nós precisamos tomar atitudes no reino espiritual.
Porque nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos ser igual a Cristo. Se nós não formos igual a Cristo, nós vamos fazer igual o ímpio está fazendo. Então uma causa entre os irmãos, ele leva para o tribunal, prende o irmão por causa de R$1.000, por causa de R$2.000, R$3.000, não sabe perdoar, não sabe liberar um perdão, não sabe colocar diante do Senhor. Eu até ministrei aqui sobre o perdão, que muitas vezes as pessoas não entendem o que significa perdão. O perdão não é isenção da dívida. O perdão, na verdade, quando você perdoa, você entende que alguém pagou essa dívida para você, que é Jesus. Tá entendendo? Então, por isso que tudo que você perdoa de alguém, você nunca vai ter prejuízo naquilo. De alguma outra forma, Deus vai ressarcir aqui para você em muito mais poder. Entendeu? Com muito mais valor. Porque tudo que você perdoa, ele vai para a cruz do Calvário. E lá na cruz não há dívida que não é paga. A própria Bíblia diz que todo o pecado que estava imposto sobre nós, toda a palavra fala sobre tipo uma nota promissória de dívida, um decreto de dívida. A Bíblia diz que Jesus pegou aquilo ali e colocou na cruz. Ele pagou todas as nossas dívidas na cruz. Então a cruz é o lugar dos pagamentos. Quando você perdoa, você leva a sua causa para a cruz. E aí o pagamento vem, porque o sangue já foi derramado e o preço já foi pago. Por isso que nesta noite a igreja precisa amadurecer, precisa crescer, precisa confiar mais em Deus, confiar mais no Senhor, acreditar que o Senhor está no controle de tudo e que no final tudo vai dar certo na vida daqueles que crescem. Amém, Jesus? A maturidade espiritual coletiva, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso aqui dá a ideia de que aqueles que estão mais na frente precisam socorrer os que estão mais atrás. A Bíblia diz que os fortes têm que suportar a fraqueza dos fracos. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê um egoísmo, muitas vezes. Eu estou indo para o céu, o resto que se dane. Eu estou com Cristo, o resto que se dane. Está entendendo? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Então há um alvo que eu preciso buscar. Mas há um alvo na vida do meu irmão que eu preciso ajudá-lo a alcançar esse alvo, que é o alvo de ser igual a Cristo. Amém? Então é unidade, é amor que a igreja precisa exercer nesses dias, para que haja um crescimento verdadeiro, não crescimento com interesse, tá? Mas crescimento realmente verdadeiro da palavra de Deus. A mente de Cristo como marca da plenitude. Então, como é que eu sei que uma pessoa está crescendo? É só olhar para a mente dela. O que você fala reflete o que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que o coração fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então, olha só, a mente de Cristo como marca da plenitude. Como é que eu sei que uma pessoa está crescendo? É o que ela pensa, o que ela fala no seu dia a dia. Está entendendo? E o desafio é pensar como Cristo pensava, falar como Cristo falava. Ok? Isso é marca de crescimento. Quando alguém fala, não, vamos lá tirar a forra, isso não pode ficar desse jeito, vamos lá, vamos tirar esse negócio. Você fala, olha, eu já orei, já coloquei na mão do Senhor, é Deus que vai cuidar disso. A pessoa fala, mas como assim? Como assim? Você não vai resolver isso? Você não vai buscar compensação? Você não vai... Eu já coloquei na mão do Senhor e Deus vai agir. Está entendendo? Olha só, é pensar como Cristo. Era assim que Cristo fazia. A Bíblia diz que quando estava todo mundo ali crucificando ele, ele ficou calado, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ficou calado. Quando Pilatos chega para ele e diz, eu tenho o poder de te livrar, você não quer que eu te livre? Ele disse, você só tem poder sobre mim porque o céu te deu esse poder. Porque se eu quisesse orar ao meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos. Você está entendendo? Então, a todo tempo, Jesus estava no controle, sabendo que tudo que estava acontecendo, havia uma permissão da parte de Deus, e por conta disso, aquilo tinha que acontecer daquela forma. Que ele não ia mudar, ele não ia mover a mão dele para mudar aquilo, porque Deus queria que fosse assim. Isso é pensar como Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então precisamos usar essa mente de Cristo. E não permitir que as nossas mentes doentes, fracassadas, né, muitas vezes só ligadas às coisas desse mundo, as coisas naturais, tá?
atrapalha o plano de Deus. Tem uma tantada de crente paralisado na caminhada, porque não dá vazão à mente de Cristo, não dá vazão ao molde de Cristo, mas dá vazão mais às suas almas doentes, fracassadas, e não consegue se deslanchar, não consegue andar, não consegue viver uma vida plena na presença do Senhor, porque estão doentes de alma, doentes de mente, porque não querem viver o quê? A mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir, o que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Você não vai instruir Deus, mas você vai ser instruído por Ele, porque você tem a mente de Cristo. Renovação do entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes não é a nossa boa, perfeita e agradável nossa vontade, é de Deus. Então isso vai entrar, muitas vezes, em guerra contra as nossas vontades. E eu digo mais, dependendo do nosso nível espiritual, o choque é doloroso. O choque é traumático. Agora, quando nós já estamos num estágio elevado de crescimento, aí não. Aí há uma compreensão, aí há um entendimento, aí a coisa flui e vai embora. A Bíblia fala de Paulo, que ia para Jerusalém, de repente o Espírito do Senhor toma um profeta chamado profeta Ágabo, ele vai lá, amarra com a cinta, amarra com o seu corpo com a cinta e diz, olha, o dono desse cinto aqui, ó, quando chegar em Jerusalém vai ser preso, vai ser manietado, entendeu? Vão bater nele. E aí o povo começou a ficar desesperado, dizendo, Paulo não vai, Paulo não vai, você vai ser preso, Paulo, você vai... Paulo falou, gente, calma aí, para com isso. Quer dizer, que maturidade espiritual vocês têm? Eu estou disposto não somente a sofrer, ser preso, apanhar, eu estou disposto a ir e morrer pelo nome de Jesus. E de fato, o profeta era verdadeiro, tudo que o profeta falou aconteceu. Só que Paulo não estava nem aí com o sofrimento, ele estava aí com a vontade de pregar o evangelho. Está entendendo? Então é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Nós precisamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mesmo que essa perfeita e agradável vontade não seja a nossa perfeita e agradável vontade. Amém, Jesus? Isso é crescimento espiritual. Isso é se parecer com Cristo. Isso é ser igual a Cristo. A vida cheia do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui, Paulo fala para os nossos irmãos lá da cidade de Éfeso, que existe coisas melhores a fazer para quem é cristão do que se embriagar com o vinho. O que é o vinho? As vaidades, os enganos, as mentiras desse mundo. Tem tanta gente, tem gente tão embriagada do mal, do pecado, que elas não conseguem orar, elas não conseguem sentir a presença de Deus, elas não conseguem, porque estão embriagadas, está como ébrio, diante das tentações, diante dos prazeres da carne, os prazeres desse mundo. Mas aí Paulo fala para eles, não faça isso, não se embriaga com as coisas desse mundo, que a contenda, que a discussão, que a briga, que faz com que você lute por coisas que não têm valor, mas enchei-vos do Espírito Santo. O crescimento, a maturidade passa pelo preenchimento do Espírito Santo. É impossível nós crescermos sem ser cheio do Espírito Santo. É impossível. Porque a carnalidade, ela vai sufocar a presença do Espírito em nós todo o tempo. Ela vai tentar apagar o brilho do Espírito em nossas vidas. A carnalidade, ela vai estar, como diz a Bíblia, o diabo está como um leão, bramando e rugindo, esperando uma chance para que possam tragar. É um minuto que nós demos de vacilo, o diabo entra e arrebenta com a pessoa. Por isso que, ao invés de olhar para as coisas desse mundo, nós devemos nos encher do Espírito, nós devemos nos embriagar do Espírito. Tem um livro antigo, dizia assim, o nome do livro, o tema do livro, o vinho novo é melhor. Por que o vinho novo? Porque os vinhos, quando eram feitos, eles eram deixados dentro de um recipiente para ele poder fermentar, e com o tempo ele tinha lá o seu nível alcoólico, né? Porém, quando Jesus chega ali e faz o milagre em Canaã da Galileia, é como se ele espremesse a uva naquele momento
e a uva já desce o suco, né? Então aquele vinho novo, que não tinha teor alcoólico algum, tá entendendo? Foi o vinho da alegria, do prazer, da paz que trouxe para aquele povo. É o símbolo do Espírito Santo para nós. E quem está aqui também, o pastor Cícero, aliás, o professor Cícero, a paz do Senhor, professor, Deus abençoe sua vida, viu? Feliz de te ver aqui. Amém, Jesus? Então o Espírito nos guia em toda a verdade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade. Toda. O Espírito Santo e a palavra de Deus vai nos levar a toda a verdade. Não tem como errar se nós estivermos seguindo ao Senhor, se nós estivermos nos enchendo do Espírito, se nós estivermos focados na palavra de Deus, não há como errar o caminho. Vocês entenderam? Nós vamos nos amadurecer, nós vamos crescer, porque nós teremos sinais e mais sinais da parte de Deus, dizendo para nós o que fazer, quando fazer, como andar, o que falar, tá entendendo? Todas as nossas decisões, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, tudo será vigiado pelo poder da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra ela é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, que faz até divisão da alma, né, e do espírito, faz divisão entre juntas e medulas, e é apta até mesmo para discernir as intenções do coração. Então, quando a palavra de Deus ela entra em nós, ela julga o que é de Deus em nós e o que não é de Deus. E aí a gente que quer crescer vai abrindo mão daquilo que não é de Deus. Amém, Jesus? Passa a espada e vai cortando, tirando aquilo que não agrada a Deus, porque precisamos crescer. E o crescimento, tá entendendo? É exigido pelos céus, e o crescimento tem um alvo, e esse alvo é Cristo, até o tamanho dele. Enquanto nós estivermos pequenos em relação a Cristo, nós vamos administrar algumas coisas, mas quando nós alcançarmos o tamanho de Cristo, nós vamos administrar muitas outras coisas para o reino de Deus. E é isso que Deus quer e espera de nós. O amor de Cristo como medida da plenitude, enraizados e fundados em amor, para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha isso, que coisa linda. Está entendendo? Enraizados e fundados em amor. O amor de Deus vai nos levar a experiências extraordinárias diante do Senhor. Diante do Senhor. Deus vai nos dar grandes experiências de crescimento, de decisões, sabe, maduras, de decisões que vai, sabe, nos elevar na presença de Deus, que vai nos tirar de erros, de engano, de enroscos, tá entendendo? De coisas ruins que acontecem na vida do ser humano por não ter sabedoria, por não saber tomar decisões no Espírito. Então, enraizados e fundados em amor, tá bom? Então é importante que você entenda que o amor de Cristo, ele é a forma de medir o nosso crescimento, é a trena de medir o crescimento. Se você está crescendo em amor, se a igreja está crescendo em amor, então a igreja está evoluindo, ela está parecendo com Jesus. Mas se a igreja não está crescendo em amor, ela está se tornando apenas uma entidade religiosa. E aí ela fica igual às outras religiões da terra. Não difere em nada. Eu lembro que quando no passado a gente lia e falava sobre a grande meretriz do Apocalipse, a primeira coisa que vinha na nossa cabeça naquela época, de novos convertidos, de pessoas que começaram a estudar a Bíblia, é que aquilo ali estava falando especificamente da Igreja Católica. Todo mundo entendia isso. Só que hoje, pela maturidade que nós temos e pelo entendimento que a palavra de Deus já nos deu, a gente entende que são todos aqueles que deixam de servir a Cristo para servir uma religião, não importa qual seja. Nós não estamos aqui para sermos religiosos, nós estamos aqui para sermos cristãos de verdade. Amém, Jesus? E para ser cristão, o fundamento, a base do cristão é o amor. Não tem como você ser um cristão sem amor, não tem como. Você entendeu? Não tem como. Por isso, tá? E ser cristão em amor não quer dizer que você vai aceitar todos os erros e colocar dentro desse bojo e dizer, não, é porque eu amo. Não, porque ama, disciplina. Porque ama, corrige. Porque ama, ensina o caminho de verdade. É isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia ensina. Então, nesse amor verdadeiro de Deus, que nós precisamos viver, e quando nós vivemos esse amor, nós começamos a entender a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade das coisas de Deus. Meu Deus, é algo assim, né? Tridimensional. A coisa começa a ganhar uma outra esfera na nossa vida. Porque você entende que é muito mais do que você estar numa igreja. É muito mais de você dizer, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou um líder, eu sou líder de louvor. É muito mais do que isso. Muito mais, muito mais. E aí a pessoa começa a viver uma vida de verdade da presença do Senhor. Ela começa a sentir a presença de Deus. Ela começa a falar com Deus e ser ouvida por Deus. Deus fala com ela e ela ouve Deus. Porque ela começa a entrar nos patamares acima da relação com Deus. Porque ela amadureceu, porque ela cresceu, porque ela largou as coisas de menino. Paulo falava isso. Paulo falava, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas quando eu me tornei adulto, automaticamente eu deixei as coisas de menino. Entendeu? Cresceu na fé, para com essas palhaçadas de menino. Essa infantilidade. Eu vou buscar o profeta. É porque o profeta falou isso. É porque... Queridos, o profeta Ágabo deu a direção para Paulo, mas não foi direção para a vida de Paulo. Vocês entenderam ou não? O profeta Ágabo disse, se você for lá, o dom desse cinto vai acontecer. Ele falou, eu sei que vai acontecer, mas eu vou lá. Por quê? Porque acima da advertência do profeta Ágabo, existia uma ordem expressa de Deus, dizendo que ele deveria pregar o evangelho para os gentios. Vocês entenderam? O que prevalece na nossa vida não é o que o profeta fala. O que prevalece na nossa vida é o que Deus fala. O profeta pode até me alertar, mas se Deus falou, é isso. E como que a gente entende isso? Maturidade. Você precisa amadurecer. Você precisa parecer com Cristo. Amém? Cheio de toda a plenitude de Deus, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então precisamos conhecer o amor de Cristo, precisamos viver como Cristo, precisamos ter coragem de confrontar as pessoas que realmente estão fora da palavra com amor. Jesus confrontou os fariseus da época, entenderam? Chamaram ele de raposas, entendeu? Jesus foi duro com eles. Jesus tratou com os cambistas do templo e com chicote até. Entendeu? Então existem momentos e momentos. A maturidade vai dar direção para nós agirmos, não na religião, mas sim no princípio e no zelo pela palavra de Deus, para que as pessoas sejam salvas. Porque Jesus está voltando. Não há mais tempo para ficar brincando com o evangelho. Não há mais tempo para brincar de crente. Tá entendendo? Nós temos que ser cristãos de verdade. Você que está em adultério precisa largar o adultério. Você que está vivendo uma vida de pornografia, você precisa largar. Mas você que está vivendo uma vida de drogas, tem que largar. Você que está vivendo uma vida totalmente contrária à palavra, tem que largar. Você tem que viver a vida cristã autêntica. Nós, a igreja, precisa amar de verdade a ponto de falar a verdade para as pessoas. Santidade como expressão de vida plena em Cristo. Chamados para viver em santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Pedro 1,15. Então, o padrão de crescimento da igreja é santidade. A Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. E não verá mesmo. Está escrito já. Para depois ninguém falar, eu não sabia. Sabiam sim. Nós estamos estudando a Bíblia todo o tempo, nós estamos lendo a palavra todo o tempo, está ali todo o tempo. Como é que nós não sabemos? Então, nós precisamos viver em santidade, tá? Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como ver a Deus sem santidade. Acabou de chegar aqui o Sandro Santo. Pastor, em nome de Jesus, ore pela minha vida, que estou trabalhando em um hotel no circuito do carnaval. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Sandro Santos, pedimos a tua bênção, a tua cobertura sobre a vida do teu filho, que vai ter que trabalhar esse período de carnaval. Cobre ele com teu sangue, blinda a mente dele, o coração dele. Não permita que Satanás use, meu Pai, desse momento para atrapalhar a vida espiritual do teu filho, ou então colocar, Senhor, uma tentação excessiva na vida do teu servo, mas que ele possa ser blindado, guardado pelo Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja no coração dele, mesmo em meio a essa guerra contra o mal, Pai. No nome de Jesus, blinda ele, coloca o teu exército de anjo ao redor dele e dê a vitória para ele, Pai. No nome de Jesus, e ajuda ele ali a evangelizar aquelas pessoas que tanto precisam ouvir a sua voz. Em nome de Jesus,
nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Sandro? Deus abençoe. Deus estará contigo lá naquele trabalho. Eu sei que não é fácil esses ambientes, né? Para cristão é complicado, mas Deus vai te dar vitória. Frutificar para a glória de Deus. Tá? Então, crescimento passa por ter a mente de Cristo, falar como Cristo, sentir como Cristo, ser do tamanho de Cristo e ter uma vida produtiva em Cristo. João 15,8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que frutos são esses? Esses frutos, eles são tanto fruto na questão de alma, são perdão, misericórdia, graça, tá? Mas também são frutos de obras mesmo, de ajudar as pessoas, de glorificar o nome do Senhor, né? De fazer alguma coisa para alguém, que depois que você faça, ela vai glorificar o Senhor pela sua vida. Então, o crescimento espiritual, até ministrei, já acho que foi semana passada, ou foi segunda-feira, nós falamos sobre isso, sobre as boas obras, que faz parte do crescimento espiritual. Porque os crentes hoje acham que está salvo, está certo, não precisa fazer mais nada, porque está dizendo a Bíblia lá que você é salvo pela fé e não pelas obras, como está escrito em Efésios, né? E então não precisa fazer mais nada. Não, você não precisa fazer nada para ser salvo, mas você precisa fazer muitas coisas porque você é salvo. Porque outras pessoas precisam ser salvas através de você. E se você não fizer, essas pessoas não serão salvas. Então é a responsabilidade da igreja. É nós, a igreja tem essa responsabilidade de fazer boas obras. É isso que está dizendo aqui, ó. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então nós somos chamados para dar muito fruto e para realizar as boas obras. A Bíblia fala que nós fomos chamados para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus já preparou um tipo de obras que nós temos que fazer para Ele ser glorificado. E se você não fizer, Deus não vai ser glorificado. Amém? Foi na segunda-feira essa ministração, exatamente, Oninha. Ministrei, falei sobre isso na segunda-feira, tá? Sobre que o crescimento espiritual passa pelas boas obras. Então nós precisamos realizar boas obras, sim. Esse negócio de crente dizer que não precisa fazer obra está equivocado. Tiago mesmo diz: mostra a sua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé com as minhas obras, pelas minhas obras. Então, uma forma de você mostrar que Deus está na sua vida é realizando obras. As pessoas, elas não vão entender Deus pelas suas palavras. Elas não vão entender Deus pelo evangelho apenas ministrado em palavras. Mas quando você faz as obras, aí sim, aí casa o poder com a palavra. E aí as pessoas falam: realmente, Deus está nessa vida dessa pessoa. Porque olha o que ela fez por mim. Entendeu? Ela estendeu as mãos, ela me ajudou, ela me socorreu. Entendeu? Então, não caia nessa besteira. Crente fraco aqui diz isso, porque não querem se envolver. Crentes anônimos, eles não querem colocar as mãos na dificuldade de ninguém, do problema de ninguém. Eu lembro uma vez que nós abrimos uma célula e uma irmã chegou lá na casa de uma mulher. Essa mulher morava numa das casas da Coab e essa mulher estava perdendo essa casa. Estava perdendo a casa, a mulher estava sem comida em casa. Essa irmã que foi lá fazer essa célula já se levantou, já chegou na igreja e falou: irmão, nós estamos com uma casa lá e a irmã tá com a água para cortar, a luz para cortar, porque não tem dinheiro, está sem comida e a gente precisa fazer alguma coisa. E ela foi lá, levantou um dinheiro aqui, cada um deu 10, outro deu 5, outro deu 20, juntou tudo, foi lá e pagou a água e luz da mulher. Aí depois ela ficou sabendo que a casa daquela mulher ia ser perdida. Precisava não sei quantos lá para pagar. Ela fez a mesma coisa, levantou o dinheiro, foi lá e pagou. Aquela mulher ficou grata a ela para sempre. Você está entendendo? Todas as vezes que ela fala que ela ia perder a casa, mas alguém foi lá e ajudou para não perder a casa para a Coab, ela lembra desse episódio que essa irmã fez. Então Deus é glorificado na vida da pessoa quando ela realiza boas obras. Então não fica com essa de que crente não pode se envolver, que crente não pode ajudar, que não sei o quê, que o irmão é folgado, que o irmão é isso, que o irmão é aquilo. Não. Nós precisamos realmente colocar a mão na massa e fazer alguma coisa pelos nossos irmãos que estão precisando de ajuda, sim. É claro que cada um vai ajudar no nível das suas posses, mas temos que ajudar. Amém, Jesus? Esperança da glorificação final. Seremos semelhantes a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, 1 João 3,2 está dizendo aqui, João está dizendo para nós que vai chegar um dia em que nós seremos iguais a Cristo, em tamanho, em amor, em tudo, em plenitude de tudo. Por quê? Porque nós seremos acomodados ao padrão celestial. Nós vamos receber o corpo imortal, nós vamos receber um corpo de incorruptibilidade, nós nunca mais nós não vamos nos corromper, nós nunca mais, tá entendendo?
vamos morrer, então nós seremos semelhantes a Cristo, seremos iguais a Ele. Até lá nós estamos caminhando para essa perfeição, buscando essa perfeição nas nossas renúncias do dia a dia, realizando a obra de Deus, pregando o Evangelho, está entendendo? Tendo um sentimento santo e puro em todas as relações e em todos os sentidos, não permitindo que o inimigo traga nenhum sentimento maligno para dentro do nosso coração em relação aos relacionamentos que nós temos que exercer durante a nossa caminhada, está entendendo? Por quê? Porque nós precisamos trazer a face de Cristo nesse mundo, através das nossas vidas e através das nossas obras. Amém, Jesus? Mas um dia nós seremos transformados. A transformação do corpo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:21. Um dia nós teremos um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Aquele corpo que ele entrava no meio do salão onde estava todo mundo reunido, aparecia, comia com eles, depois desaparecia. Está entendendo? Esse corpo nós teremos. Nós seremos semelhantes a ele. Vivendo para a glória de Cristo. Tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. O cristão verdadeiro precisa tomar isso aqui como decreto. Tudo. Vai pregar para a glória de Deus. Você vai cantar para a glória de Deus. Você vai fazer algo para o seu marido para a glória de Deus. Você vai fazer algo para a sua esposa para a glória de Deus. Você vai fazer algo para os teus filhos para a glória de Deus. Você vai fazer algo para o seu patrão para a glória de Deus. Tudo. Deus tem que ser glorificado em tudo que nós fazemos. Tudo. Se o crente crescer, ele vai entender isso. Agora, se ele não crescer, aí vai ser difícil ele entender isso. Vai ser difícil. Ele vai dar mais crédito e valor aos ciclos, né, de vingança. Tá entendendo? Ah, mas porque ele não fez isso para mim? Mas porque quando chegou minha vez, falaram aquilo, fizeram aquilo, agora eu vou fazer isso também, agora eu vou fazer desse jeito, agora eu vou pesar mesmo, agora eu vou tirar mesmo, agora eu não vou dar mesmo, agora eu vou... Esse sentimento de vingança que atrapalha o crescimento de Cristo. Imagina se Jesus, né, depois de ter feito tantos milagres, e as pessoas olharem lá para Barrabás e ele dizer: liberta Barrabás. Mas e esse daqui? O que vocês querem que eu faça com esse daqui? Crucifica, crucifica. Se Jesus fosse nós, ele ia olhar e dizer assim: quer saber de uma coisa? Todos aqueles que eu curei, vou tirar a cura. Todos aqueles que eu fiz enxergar, vou tirar agora. Não, ele não fez nada disso. Ele simplesmente ficou calado. Vocês entenderam? Não tinha vingança no coração de Jesus. E por isso, ele cumpriu com o maior propósito de Deus, que foi morrer pelos nossos pecados. Então nessa noite, tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Se você fizer algo que não seja para a glória de Deus, não faça. Porque tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Cristo vivendo em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Então hoje, essa última ministração chama a sua atenção para você crescer até a plenitude. Chama a minha atenção, chama a atenção da igreja. A igreja precisa desenvolver, a igreja precisa crescer. Os músculos espirituais da igreja precisam se enrijecer diante de tudo que nós estamos vivendo hoje. Com esse mundo perdido, com esse mundo macabro que nós estamos vivendo. Quando a gente vê aquelas notícias daquele camarada lá dos Estados Unidos, lá, né, o tal do Epstein lá, aquilo ali deixa a gente enojado de ver como que esse mundo está podre, como que esse mundo está perdido, como que esse mundo está indo para o inferno a passos largos. E nós, como cristãos, precisamos refletir a glória do Senhor. Precisamos mostrar a sua face através da nossa vida. Amém? Um vaso só revela a sua real utilidade quando está cheio. Um vaso vazio pode ter uma bela forma, mas não cumpre o seu propósito. Assim é a vida cristã. Fomos moldados por Deus para sermos cheios de Cristo. Quanto mais Ele nos preenche, mais transbordamos na sua graça, seu amor, seu poder para o mundo ao nosso redor. Então Deus te chama nessa noite para crescer. Deus te chama nessa noite para você dar um passo a mais. Você não vai tomar todo o tamanho de Cristo amanhã, mas de valor em valor, de glória em glória, passo a passo. Vai abrindo mão hoje de um erro, vai abrir mão de um outro erro amanhã, vai mudando devagar e assim vai cumprindo o propósito. Quando menos perceber,
você está igual Moisés, o homem mais manso da terra. Moisés começou a caminhada dele, era bruto, matou o camarada, não aguentava muita conversa, era bravo, mas na medida que ele foi sofrendo com Cristo, passando as dores do ministério, chamado de Deus, ele foi amolecendo seu coração, foi sendo tratado por Deus. E lá no final a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, coração transformado. É por isso que ele viu a glória de Deus. E é por isso que ele trouxe a glória e foi refletida no seu rosto, porque ele decidiu crescer, deixar a sua humanidade para ser guiado totalmente por Deus, ser dirigido pelas suas palavras. Amém? Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Querido, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Presta atenção, eu tenho trabalho aqui segunda, quarta e sexta, tá? Nós estamos terminando hoje a série que fala sobre crescimento espiritual. Vou começar a falar agora, sexta-feira, sobre unidade, sobre comunhão e sobre dependência de Deus. Vamos aprofundar um pouco mais esse entendimento, porque eu creio que Deus está nos chamando hoje para termos mais intimidade com Ele, para sermos mais íntimos dEle, para buscar mais a sua face e ver mais o desenrolar das coisas espirituais na nossa vida. Está entendendo? Então, venha comigo na sexta-feira, nós estaremos iniciando essa nova série. E eu tenho certeza que Deus abençoe a sua vida. Se porventura você se sentiu tocado por Deus em querer nos ajudar na obra que Deus tem entregado em nossas mãos, tá? Com certeza Deus vai abençoar a sua vida por você investir no reino, por você investir na obra do Senhor. Então, para quem é do TikTok, nós não temos nosso Pix aí. Você precisa entrar em contato comigo no privado, dizendo: pastor, eu preciso ajudar vocês aí, eu quero dar uma oferta. Aí eu passo para você o Pix e você faz o depósito na igreja, tá? No CNPJ da igreja. E depois eu estarei orando por você aqui ao vivo, tá bom? Para Deus abençoar a sua vida. Você que é do Kauai já tem o Pix aí embaixo, você pode acessar o Pix, já fazer, e depois eu estarei orando por vocês também aqui. E não tenha dúvida, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai prosperar você. Um dia ainda quero falar aqui sobre prosperidade, quero falar sobre realmente dízimo, oferta, primícias, tá? É um assunto que hoje em dia tem sido muito polêmico, né? Tem sido muito polêmico, um assunto que tem sido polêmico. Hoje dízimo, oferta, primícia, voto, essas coisas. Mas eu quero falar sobre isso um dia, eu quero abrir uma série sobre isso, tratar sobre várias questões nesse assunto, até mesmo para esclarecer muitos irmãos que no passado eram dizimistas, eram ofertantes, eram primiciantes e hoje pararam, tá entendendo? Então eu quero que você entenda que a obra de Deus, ela passa por sua sementeira. Quando você entende que você deve semear no reino, tá? Deus vai semear na sua vida, Deus vai multiplicar os seus negócios, Deus vai operar. Isso é muito importante vocês entenderem. Um dia, mais para frente, deixa o pessoal aqui amadurecer um pouco mais, o pessoal que está vindo aqui nessas lives. Depois eu quero fazer uma série só sobre esse assunto, sobre dízimo, oferta, primícia, voto. Quero esclarecer isso bem claro dentro da Bíblia, para que você depois entenda: olha, eu vou fazer isso, eu vou ofertar, eu vou fazer isso porque Deus realmente está me chamando para ajudar a sua obra. E não tenha dúvida, Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar grandemente. Também, queridos, nós temos um projeto aqui, nós temos uma sala no WhatsApp, um grupo, onde nós ali estamos ministrando a palavra do Senhor para pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, desigrejadas, desistidas, não querem mais, eu não quero mais frequentar igreja nenhuma, eu estou cansado, não sei o que. É você que eu quero para esse grupo. Qual que é a minha intenção? A minha intenção aqui é potencializar a tua fé, abrir os teus olhos dentro da palavra de Deus para que você entenda de fato a palavra e volte a servir o Senhor. Né? Quem sabe numa igreja próxima à sua casa, se você morar aqui em Campinas, você vai congregar com a gente, é claro, mas se você estiver num lugar que você não pode vir, você vai estar acessando outras igrejas por aí, até porque existem milhões de igrejas muito maravilhosas da parte de Deus, sendo usada por Deus para poder fortalecer a fé das pessoas, tá bom? Então você vai voltar, e para isso você precisa acessar nosso telefone, que é o 99702-3477, e através desse telefone você vai entrar na nossa sala, lá no WhatsApp, que é a comunidade evangélica Cristo Esperança Virtual, onde nós vamos estar te ajudando ali com a palavra de Deus, com o ensinamento bíblico. Qualquer dúvida que você tiver, né, nós vamos estar tirando ali. Só para vocês terem noção do que aconteceu dias atrás, nós tivemos uma pergunta numa das células, e a pergunta foi essa, assim, olha só a pergunta. Quando Jesus estava na terra, Jesus, ele veio como Deus, ele agia como Deus na terra? Ou ele agia como filho de Deus apenas?
O demônio conhecia ele como Deus ou como filho de Deus? Essa foi a pergunta, tá? E nós demos a resposta. Enquanto Jesus esteve na terra, o demônio não sabia que ele era Deus. Não sabia. Quando é que o demônio ficou sabendo que Jesus era Deus? Quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aí que ele ficou sabendo. Só que aí já tinha cumprido o propósito de Deus, que era morrer pela humanidade. Se o diabo soubesse que Jesus era Deus, que era o Cordeiro encarnado de Deus, o próprio Deus se encarnou sendo homem, Satanás não teria matado Jesus na cruz e não teria permitido que Jesus morresse na cruz. Vocês entenderam? Por isso que ele não sabia que Jesus era Deus. Achava que Jesus era apenas o Filho de Deus, mais um profeta, mais um líder espiritual que veio à terra, cheio de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Mas não sabia que ele era Deus. E foi aí que ele quebrou a cara. Porque aí quando Jesus revelou a sua deidade, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E aí Satanás não teve como parar o plano que foi morrer pelo nosso pecado. Por isso que é importante você que está aí, de repente você quer aprender mais a palavra de Deus, talvez seja por conta de não conhecer a Bíblia que você parou. Talvez foi porque você não cresceu espiritualmente que você foi interrompido na sua caminhada cristã. E se você voltar e crescer, você vai sair dessa inércia, você vai voltar a servir a Deus, você vai buscar o Senhor, você vai estar entre os irmãos de novo. Vocês entenderam? Então, eu quero chamar a sua atenção. O telefone é 19 99702 3477. Através desse telefone, você vai estar em contato diretamente comigo. E nós vamos estar tirando suas dúvidas ali, ensinando a palavra e levando você a um outro nível de fé, um nível espiritual. Amém? Joaci está dizendo: alerta-te, igreja, enquanto dorme, o sistema tenta dominar o mundo. Na verdade, o sistema já dominou o mundo. O sistema já dominou o mundo. Na verdade, o mundo é o sistema. Mas se nós tivermos a Cristo, nós servimos a Cristo, nós seremos arrebatados. Amém, Jesus? Então, queridos, outro recado para você é: se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve agora. Não saia daqui sem se inscrever. Amém, Jesus? Vamos orar nesse instante? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos te agradecendo. Muito obrigado por esta noite, por tudo que o Senhor tem feito, falado, por tudo que o Senhor tem agido em nossas vidas. Meu Deus, a tua palavra são verdadeiras, a tua palavra cura, liberta, transforma, renova, muda. A tua palavra, meu Pai, traz entendimento, sabedoria e graça. E eu te louvo nessa noite por tudo que o Senhor falou no nosso coração, pelos ensinamentos, meu Deus, pelos desafios, pelas aplicações que nós temos tido na nossa alma em relação à tua palavra, que nos dá a coragem de continuar firmes na sua presença. Nós não iremos abrir mão do teu reino, nós não iremos abrir mão da tua palavra, nós não iremos abrir mão, meu Pai, da tua vontade. Eu oro por aqueles que estão indecisos, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão paralisados, por aqueles que estão mortos na fé. Oro por todos eles nessa noite e declaro sobre eles uma unção de vida, para que eles voltem a viver na sua presença diante do Senhor, porque não há vida sem ti. Não há vida sem o Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, oramos, te agradecemos e aplaudimos, Pai. Muito obrigado. Deus abençoe. Querido, Deus abençoe sua vida, que o Senhor Jesus continue te abençoando, que a cada dia você busque mais a presença dEle, porque o Senhor é poderoso para fazer com que você cresça e amadureça na presença dEle. Fique na paz. Deus abençoe.